Bom dia, turma do terceiro ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de filosofia com o conteúdo do capítulo 8: Sentidos, razão, realidade e experiência. Na aula anterior, falamos sobre o racionalismo, essa corrente filosófica defendida pelo filósofo francês René Descartes, que parte do princípio de que o conhecimento é fundamentado na razão humana, ou seja, que o ponto de partida para a construção do conhecimento está no próprio pensamento humano, na nossa mente, e que a partir desse pensamento nós deduzimos a realidade ao nosso redor, e que nesse sentido as nossas impressões a partir dos nossos sentidos, a visão, a audição, etc., seriam inferiores do que o pensamento. Hoje iremos ver a corrente chamada empirista, que tem nos seus principais defensores o filósofo escocês David Hume. O Hume tem uma postura oposta à do Descartes. O Hume considera que o ponto de partida do conhecimento, na verdade, é a experiência. Ou seja, que a realidade existe independente dos nossos pensamentos e, portanto, o primeiro passo para a construção desse conhecimento é a observação, a experiência, através dos nossos sentidos, dessa realidade. O Hume busca entender a construção do conhecimento a partir das dimensões da percepção, das impressões e das ideias. Para o Hume, primeiro de tudo, há as percepções. As percepções aí são tudo que a gente percebe no mundo, tudo aquilo que a gente observa, sente na realidade. Essa percepção pode ser dividida em dois tipos: em impressões externas, ou seja, tudo aquilo que se apresenta para nós que está no mundo externo, ou seja, se eu vejo uma árvore, se eu vejo um animal, se eu vejo a chuva, se eu vejo um raio, qualquer fenômeno da natureza, isso me causa impressões externas, ou seja, são coisas que eu percebo através dos meus sentidos, algo que está fora de mim que eu percebo com os meus sentidos. A partir daí se constrói as chamadas impressões internas, ou seja, como é que eu, a partir dessas impressões externas, reflito a respeito delas. Por exemplo, se eu estiver pensando, poxa, como será que o raio funciona? Por que as plantas crescem? Isso aí eu estou tendo impressões internas a partir das impressões externas que eu tive com os meus sentidos. A partir dessas impressões externas e internas, o Hume argumenta que nós construímos ideias. E as ideias para o Hume são um reflexo imperfeito, uma forma de como nós tentamos colocar aquilo que nós vimos na realidade dentro da nossa mente. Como nós tentamos absorver essa realidade. Reparem aí que, se vocês prestarem atenção, é como se ele invertesse, digamos assim, aquela perspectiva do Platão. Lembre que para Platão, as ideias é que são perfeitas e o mundo que nós observamos é que é um reflexo imperfeito dessas ideias. O Hume inverte isso. A realidade não precisa de nós para explicarmos ela, não precisa da nossa compreensão. Ela existe independente. Então o Hume argumenta que, na verdade, o nosso entendimento é que é limitado, o nosso conhecimento é que é sempre imperfeito frente à realidade. Então, como é que o Hume vai dizer que nós construímos o conhecimento? Verificando a realidade, observando. Então, ponto de partida do conhecimento para o Hume são justamente as experiências. Essas mesmas experiências que, se a gente for observar no Descartes, eram consideradas, na verdade, falhas, não eram consideradas a forma perfeita de conhecimento. E o Hume também vai destacar o seguinte, de que não é possível nós termos uma certeza absoluta com relação ao conhecimento que a gente constrói, porque as experiências elas mudam com o tempo. Por exemplo, eu posso dizer que todas as pombas são brancas porque até hoje eu só vi pombas brancas, mas a partir do momento que eu observar uma pomba de outra cor, aquele conhecimento ali não tem mais validade. Ou seja, a validade de um determinado conhecimento está na experiência. Se tem uma experiência que respalda aquele conhecimento, que dá validade a ele, que confirma aquela proposição, então sim, esse conhecimento é válido de acordo com Hume.
Se aquele conhecimento não tem uma experiência correspondente, se eu proponho algo, mas a gente não vê reflexo isso, a gente não tem como observar isso através dos nossos sentidos, não temos como ter impressões sensoriais a partir disso, e o Hume considera isso como um conhecimento inválido, ou no mínimo ficccioso. Para concluir, deixo como atividade para vocês traçar um quadro comparativo destacando os principais elementos tanto do racionalismo quanto do empirismo e comparar os dois, vendo aí o que é que cada um diz a respeito da construção do conhecimento. Até a próxima.